Posso fazer dobutamina no paciente hipotenso? Isso aqui foi dúvida da nossa seguidora Jennifer. Ela pergunta o seguinte: basicamente isso, posso iniciar dobutamina no paciente que está hipotenso? Está lá o paciente claramente, né, em choque cardiogênico, sinais de baixo débito cardíaco, extremidades frias, congesto, já tinha história de insuficiência cardíaca prévia, mas com pressão baixa, digamos, 70/50, 60/40. E aí, posso usar dobutamina para esse paciente? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. E aí vai ser interessante porque isso vai conectar com a outra dúvida que a gente discutiu. Vê só, digamos, estou com o paciente de choque cardiogênico franco, não tem dúvida que é choque cardiogênico, né? Ele já tem insuficiência cardíaca prévia, piorou agora, está com gesto, está mal perfundido, claramente a causa é cardiogênica, não tem sepsis, não tem nada no meio de campo. É isso, certo? E você vê que esse paciente está precisando aumentar realmente a força contrátil, né, da musculatura cardíaca, já que a causa do choque é o mau desempenho ali do ventrículo esquerdo. Beleza, está definido, você vai ter que entrar com o inotrópico e na maioria dos serviços o que você tem de disponibilidade de inotrópico é a dobutamina. Eduardo, como é que eu vou usar essa dobutamina? Como é que eu vou, qual a dose que eu vou escolher, qual a diluição? Mais uma vez, esses detalhes a gente vai discutir na imersão em emergência cardiológica. Você tem um link aí na descrição do vídeo, né? Que a gente está discutindo mais o cenário geral. Qual o problema de você iniciar a dobutamina para esse paciente que está hipotenso, com pressão de 70/50, por exemplo? O problema é o seguinte: o que é que a dobutamina faz? Ela aumenta, né, o inotropismo, ela aumenta a contratilidade do músculo cardíaco. Beleza. Mas ela não só faz isso. Ela tem um efeito que a gente chama de inodilatador. Ino de inotrópico, aumenta a contratilidade cardíaca, mas ela pode ter um efeito de vasodilatação periférica. Ou seja, qual é a consequência que a dobutamina pode fazer sobre a pressão? Várias, inclusive nada. Por quê? Em um paciente, ela pode fazer basicamente o efeito de aumentar o inotropismo e não mexer tanto na vasodilatação periférica. Então, se a gente for lembrar mais uma vez da fórmula da pressão, a pressão vai depender de quê? Do volume sistólico que está sendo ejetado, né, pelo ventrículo esquerdo, e vai depender da resistência vascular periférica. Se eu estou usando a dobutamina, ela está aumentando o inotropismo do paciente. Vai aumentar o volume sistólico ejetado. E com isso, né, a pressão vai tender a subir. E digamos que nesse paciente não mexeu em nada, não vasodilatou, nada do tipo, não mexeu em nada a parte da vasculatura periférica. Ou seja, a resistência vascular periférica ficou igual e o volume sistólico ejetado aumentou. Com isso, a pressão vai fazer o quê? Aumentar. Vez por outra, a gente vê isso em paciente que vai usar dobuta. Chega lá aquele paciente chagas, com pressão, sei lá, 90/60, aí você, mas tá meu limítrofe, pressão, será que dá? Na hora que você começa a dobutamina, a pressão até sobe. Então, isso pode acontecer porque aumentou o débito cardíaco. Do outro lado, tem alguns pacientes que aumentam o débito cardíaco, mas não tanto naquela dose que você está usando, e pode causar uma vasodilatação mais pronunciada. Então, aumentou um pouquinho o débito cardíaco, mas diminuiu bastante a resistência vascular periférica. Nesse caso, o efeito sobre a pressão vai ser predominantemente em diminuir a pressão, porque predominou o efeito vasodilatador ali da dobuta. Pode acontecer em alguns pacientes isso. Em outros pacientes vai subir o volume sistólico ejetado, vai diminuir a resistência vascular periférica, mas meio que um vai equilibrar o outro e no final das contas a pressão do paciente vai ficar igual. Então, pode ter basicamente esses três comportamentos. Pode subir pressão, pode ficar igual, pode diminuir. Qual o problema? Na hora que você está com um paciente hipotenso, pressão 60/40, por exemplo, e se esse paciente for daquele grupo que a pressão vai diminuir? Você não sabe previamente, você só vai saber na prática, correto? Então, você ligou a dobutamina para o paciente que já está hipotenso, pressão 60/40. Se essa pressão cair ainda mais, isso pode ser catastrófico, né? Pode diminuir agudamente pressão de perfusão ali dos órgãos nobres e o paciente tem uma complicação grave, né? Devido à hipotensão. Então, o recomendado pelas diretrizes se o paciente tiver hipotenso, o ideal é você ligar um vasoconstritor antes, subir a pressão do paciente, manter o que a gente chama de cabeça de pressão, né? Uma pressão mínima ali segura, para então, né, logo depois você iniciar a dobutamina para o paciente. Eduardo, qual é esse ponto de corte? Isso varia muito de diretriz para diretriz. Se você for para a diretriz de insuficiência cardíaca aguda, que foi publicado em 2018 pela SBC, né, Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles colocam como ponto de corte 85 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Abaixo de 85 milímetros de pressão sistólica, a tendência
é você ligar o vasoconstritor, subir um pouquinho a pressão do paciente para aí sim ligar a dobutamina para o paciente. Então, falou aqui, eu estou com paciente hipotenso, vai depender. Vai depender, é uma pressão de 70/50, exemplo. Tá baixa 85 sistólica, tá. Não começa a dobutamina agora, liga um vasoconstritor rapidinho, em pouquíssimo tempo, né? Poucos minutos a pressão vai subir um pouco, aí você liga a dobuta. Beleza. Não, eu tô com o paciente que tá com a pressão limítrofe, 90/60. Dá pra gente tentar ligar a dobutamina ali só, isoladamente, né? Sem vasoconstritor associado, mas lembra de ficar ali do lado do paciente, porque pode ser aquele paciente que a pressão vai cair demais, enfim, então você tem que ficar ligado nisso. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.